na Greto Sakulenga, na secretário ya mbairo yayo, yo Sambi Segundo. Ame Horácio Ngunga. Mbo yo Sambi yabetiwa 1936 kosai yambirire yo yabetiwa imbo yo Savambi. A aldeia de Savambi foi fundada em 1936, no mês de abril. Dela imbo yo Savambi primeira, segundo sapato. Lo Jimba Jaye Numbin. A aldeia de Savambi foi fundada pelo século Da sapato. E yo tina ya Savambi ina yo wakale nyanga. saiu na aldeia de Nguluve, além do Ucuso. Watundire ko Ngulu ko wajina ko Nguluve. Conguluva. Saiu na aldeia de Nguluve, além do Ucuso. Do curso. Ayiri lo mundo watembe ina sibati lo mundo. Yebe jambo atimbela yalwa noke ocho atunga. Lo utunga kwaye wakala kale wamare situ yalwa ojabiria pataya odio akalala dio majumo Savambi kaliye otembo yuhasi wo chingongo bafachalwa kwenje abachalapo batera kuchukira bali jimbo yacho Konguluve noke basekulu munda bojo kombala atikasi kwenda chiwale pata bapilimo yamo ochecha kisika okuyakula. Significa que o fundador é mesmo Savambi, não é assim? Sim. O fundador mesmo da aldeia é mesmo, mas foi o caçador. Este de nome Savambi. 1936. Bino quem? Bino Cambungo. Mas o sobrinho dele, o Guilherme Catolo, os três. E depois eu ia a seguro da Faiere, da seguro Matemba. Nome de quem ainda? O nome? O Songoia que eu conheço. O Songoia Adombemboa. Yakalombemba. Adombemboa. É o Cariweke. O Cariweke haya babo. Mas com mapa o Cariweke. Bakando to. Kwende mwenye simbi yo Cariweke. Quase vieram por etapas. Os que vieram mesmo no 1936 são esses o Damasio, o Albino e o Catolo. Não é isso? Que acompanharam os fundadores. Ok. Então, do resto, vieram por etapas. Hoje se 2010. 2012 oja pa 2010 ojo chisimilo chakwatiwa kaliye 2011 velipongiyo yacho yokuya kulo 2012 ojo manu valukila kulo. A iniciativa não é de 2010. Sim. Mas a fundação do bairro 5 ou do bairro Savambi II, mas afamado por bairro 5, foi fundado em 2012. E o fundador é o Horácio Ngunga. O primeiro a vir aqui. O primeiro vir aqui. E os outros que seguiram?
Quase, De onde é que vem a ideia das 5? no Do nome mesmo 5? ano. Porque o nome de 5 saiu do que? Saiu por causa de 5 caças que São os primeiros. vir aqui. É isto. Ele é que tinha, não é assim, a iniciativa. E o conhecimento. Ok. No que o conhecimento chacho é que valitava, o meu acalando to Os 5. batano. O coco atunda ondo é aí. Eu sim. Depois, já pocho, começou com 2012, já pocho, Ulima, cubo que ia longe. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, até mesmo tá a construir. Ulima, longe, eu via para o papai, o Ulima andar. Lulima ulo mojo. Mano vou ver e ela tunda com a boca do gato. Os que vieram de Savambi e os que Vieram da aldeia do Pongo. Vamos dizer que o bairro de Sapato ainda continua mesmo lá, Na aldeia. na aldeia. Lopo handi vai continuar lá Pelunda, Ulemba. Como tu diz até o Nhojo, o Savambi segundo, o Gassi 404 pessoas. Cadê o primeiro? O primeiro, Igasi 229. 200? 229. A população do Savambi primeiro, população em geral, é 229. Então, o Savambi segundo é 404. No seu em geral, está 643. Não, habitua tunde kimbo. Toca lá kimbo, toque. Kimbo, ya te hena kulo. E claro, yo le andamos en muito antes del tiempo. Toca lá mo. O kimbo vosi. E yo sinima da kulo con nando da kumpelo vosi ku kala me mo sin toki da tumando to. Quindi ui di bango le bango toke apai. Isangela ochina tadi opo yende. Kalau habari sí. Yo, docho parte yo habitua e continua da oloka yongo lopo apata wa isokolola da ovinganji itio vitua lo viholo lopo vi continua la pa manuvasimila da daima vinganji vimoleha pelo fim da semana pelo festa vovimwe vinganji tilinga vimoleha da palivo lo festa vimwe vamwe no pa sokolo lo nyacha dijo ai vila yo Sine jogo piuka. lo nyacha Dança tradicional. O quê? As culturas continuam na nossa população. Os palhaços ainda aparecem nos fins da semana ou das festas, das algumas festas, não é? As danças tradicionais, não é? Lundongo, nhacha, que mais? Outras coisas. E outras coisas aparecem Certo. nas festas, nos fins
da semana. Isso aparece ainda. Digamos que a cultura geral ainda continua da nossa população. Aquele processo de festa de circuncisão, onde os jovens adolescentes vão ficarem alguns meses na mata, sim, para naquele processo de circuncisão, ainda continua? Isso continua. Continua mesmo. Em Mbundo, Evamba. Malo kukala kochisala. Chi continua na mwana. Toque metade. Ainda temos embaixo. Lá embaixo. Já saíram. Tinha, mas já saíram. Não, agora não, como o guete. China valingali osimbu kuti echivaka malene yapo chisala vasindikila lopo mwe soku chilinga. Continua. Wanena kolonjali vyavo lo visungo lo vinkanji. Chapa vasengwili alenda hela. Ocho. Kwa kala vo kotete ndona vyenda vo kochina kochisala soku chilinga vo tetari. Masija. Chakala kwenye masija chatala. Aquela tradicional, claro. Essa parte das crianças que fica na sala alguns meses, mas sempre isso acontece só no tempo seco, principalmente no mês de junho, julho. Depois de tantos dias lá, quando o tal doutores, o Chilue, quando vi que as crianças estão podem regressar nas suas casas, então regressam. Chilue é o enfermeiro que faz a circuncisão. É sim, para quem estiver a ver, poderá perguntar o que é o Chilue. É o enfermeiro que faz a circuncisão. É o tal doutores. O tal doutores, sim. Porque uma coisa que não fica bem. Então, a mulher está com o marido, fica tanto na mata, até o próprio homem não fica satisfeito. A igreja também ajudou isso de deixar. Exato. Isso parou mais ou menos até que anos? Isto parou mais ou menos 97. Isso, 97 ou 8. Isto parou. Até mesmo, toda a área mesmo. Já não se pratica? Sim. Ok. Para quem estiver a acompanhar o vídeo, o que estou a perguntar é o processo de mutilação genital, onde é um processo tradicional e cultural, onde para além dos adolescentes irem cumprir esse ritual de irem na circuncisão, havia também esse processo onde as senhoras, as mulheres no caso, também cumpriam um processo onde ficavam também durante uns dias ou meses, também no mesmo processo, mas sofriam o processo que se chama de mutilação genital. Então, aqui está a ser dito que essa prática aqui na zona já parou desde 1997. Com a contribuição também da doutrina que a igreja trouxe aqui na localidade. No caso, a igreja católica, no caso. Que é a maior igreja que as pessoas aqui professam, no caso. Sim. Ou tem outras igrejas aqui? Não, tem o sétimo dia. Mas aqui ainda não existe a igreja. Mas tem as tais pessoas. Só que a igreja é na aldeia de Chaliceia. Okay. Mas temos os do sétimo dia. Okay. Mas a maioria parte, todos somos católicos.
Este twalingala con kuchina kompuelo tuwaja kulo pocho kayo unyo wala kwa hivi. Aje tu tutafiti okukama ya kuliji ya kulisovela uwalweja. Tejina mchahera no tukitapana na kulisovela bimwe yakondesera muno bogati kimbo. Uliongolola mwose bapa mosi yake uko kuninga ulisa leko lyo muno obe nye chabulinga chabupata iwapanga ekandulika sindocha ndocho nepa yukwene kweje ye otera okulombolola echacho chose apatunda yaje indeti yaunenera onyengonyu walinga ubwa ndayibo walinga pamwe ndona yungwamo leyi mosime hayo ikalapo datwitena twidisolovera mumutu kasilinda twitena yenda kombala iyo tukasikwendala kusoma inene ndasoma inene kachitelele ichicho basi soma inene mwenye chaye mwana ajendiko polisi chosi mwe chitiama kubasi chasoma ale umuntu ale ko wanga chasoma echichipwila mwele kusoma chikasingono sikata kuti uliye chakuti chipwila munomimba vachitepisa voloni venso mendi alei kuliye vyakuti cho vyetumo ya mulomo vimbo kaliye kuliye vyakuti cho te ndaombala yakuyevi yakuti wabisobisi vo vimbo ocho mbala iyoela ingongona ajendichiwa tabulo notification kaliye cho vyenda kombala ombala ichisomba mashi chukahonga chumunu chuwanga echichosi mweteja pwila ombala pronto echichosi chitiama kuti omuntu walinga echa kuti watoma wamoko kuti ndisosonde waveta chimwe kuti watopola echapo chotecha nda kopulisha komuna watu ndisosonde ukwawo techa nda kopulisha mashe tumulo sima kuti vinayima vyovyenga mwezi wantocho mwe ukulwa chipopyale kuti vyosi vimwe kuliwalweya tulivikiya so omanu wacho wavahaka sukundendela mwenene apo cho tuchipopyawo tutiyela viso ndi paliongolwila pakasho mwinyi walwa sempre hapali ale chosi chenda chiwa te pali ale mweli pakala lechi chenda walani kulipengolola momwe tukaso kuendera kulo binawe ndamwe chiwa okusombisa kwacho hakulio ku hatikasho kukala kulichi akulimbe wasombisa noke bakasho kubanja ko chipala bakasho kubanja ke kandu okubanja ke kandu na lingo muno porque hachitaba ngauti unye apo chon pamwa kweteli lombongo noke ukabanja ko lombongo olingi tukikasho chikasho kubanja mweleke kandu oli kandu la lingalo muno ocho vinakasho kukala mwechiwa ndango otembacho manu atunda ko bakasikulo tuletia kuti on desenvolvimento iyo iya lecho manu bakala ko nyima ya joko la kulo chilekisa kuti kulo vinakasho kwenda pali chiwa essa na parte dos julgamentos dos que cometem algumas coisas. Aqui achamos que estamos bem. Com aquele que pessoa que cometeu é chamado mesmo pela autoridade tradicional. É julgados pelo público. Somente o pecado dele. Depois, a fim disso, ele ia obrigar a pagar a multa. Somente a lei da área ou do país. Há casos que é julgado aqui, no bairro. Há casos que tem que ir no sopa grande da Umbala. A nossa Umbala é grande, é constituído por 48 aldeias. Então,
o nosso sopa grande é Faustino Saching Cachicoli. Ele é que substituiu o Capela. Não, ele substituiu o Antonino Soma. Canjongo. É o tio Coisa. Substituiu o Raimundo Pedros. Ok. Sim. E depois do Capela já passou o Antonino Soma Conjongo, passou o Raimundo Pedros e de momento estamos com Faustino Faustino Chising Cachicoli. Do Savambi 1, Savambi 2, ou então, se quisermos falar do Bairro 5, vive muitas carências. Falta de escola, falta de hospitais. Como é que vocês vivem essa situação? A situação é para. Não tem falar mesmo, ele está perguntando. A situação é para já cambiamos de diálogo. Nessa parte já não temos nada. Estamos gritar mesmo lá na administração comunal. Até hoje, quase continuamos pelo ponto zero. No 2014, o administrador nos obrigava a construir escola comunitária. Então, construímos e lá entregaram o mesmo chapas. Até hoje, continua mesmo assim. Sem professores? Sem professores. Nunca já passou mesmo professor. Um só professor. E aqui aparece como setores, como na aldeia de Upongo, Senge, sem tivemos com os professores. Mas até mesmo de momento continuamos mesmo assim. Não temos hospital, não temos professores, não temos água. Não temos água. A água é mesmo puxada na Cacimba. Porque o rio está distante, né? O Luahanda. Certo. O mesmo que se fala da educação é o mesmo que se fala da saúde. Da saúde. Sei que aqui só tem um único posto médico, não? Que vocês têm aqui. O posto médico... No caso, estou a falar do privado, né? Sim. Temos mais uma farmácia aí. Ok. Também está a acudir mesmo. Está a acudir. Mas público não tem nada. Não tem. Temos. Posto... posto público aqui vocês encontram onde? É mesmo na comuna. Só na comuna. Zona comuna. Que fica mais ou menos quantos quilômetros daqui? Mais ou menos 12 a 13 quilômetros daqui. Daqui. E não há, às vezes, nem sempre vocês conseguem percorrer esses quilômetros todos para poder ir ter saúde, né? Está a acudir mesmo, é mesmo ali. Os postos privados que existem. Certo. Porque lá é distante. É distante. Algumas vezes chega lá, consulta aí, te dá receita. E também não e tem medicamento. E a pessoa só viu a doença, no bolso não tem nada. Mas alguma vez já vos prometeram isso chegar um dia? Tipo, as autoridades já prometeram que um dia vão trazer escola ou hospitais? Mas escola... Pronto. Estão a prometer porque tem esta classe, escola privada, não é assim. E promete mais de construir um posto aqui. De saúde? De saúde. Ok.
Mundu wajina watu kwa hati olo ndaka vyokulaka Eso teoria, eso a teoria, prática na ndaka vyokulaka. Tuge Monica tadi tembo jina yokwecha kuchina imbo tembo ya fundaliwa imo sikali ya tupita huko Ocho. Yo china hayaremo lo simiteri walianga hapo mo imbo chili fundaliwa paliwo lianga hapo simiteri yo so wala simiteri bombino de service e 1938 wakala mwe ukulu batugulangati yesha malanga ye wafundala wafetika mwasi mitatu yepe imaya ba pimbo wasabana. Primeiro morto na nossa aldeia de Savambi, que é Savambi primeiro. Aconteceu em 1938. Este, o primeiro morto, foi o Samalanga, não é? Tem um senhor, Samalanga, é que fundou o nosso cemitério. Que usam até hoje. Que usa até hoje, assim. Simino change ji ndayongwile ngonda epingilo mwene jina dio sikola yomala mama tukasingwana ne jina imbali nene lo mama wasi babangu wandeta kuti omala makula ngomwene na chimwe mwene ochisimira chikasi kuti mawa wauti ayo apa ngopo mwe tuyongola ngo jina olonda kabya jinda kuti kulia kuti batuyela apa opo mwenene amepo ndasula Yola Anacleto pediu que se fosse isso na parte da escola, porque as crianças estão a crescer mesmo assim, sem nada, sem estudar, sem nada, é mesmo ficar assim. É só mesmo dançar de palhaço e ir na casa. Só se dar só o governo tem que viver essa situação. Ochisimiro ndi kwete okuti ndaocho mbiali atukwatisa lacho o parte e hospital porque apa possipali o winyiwalwa kuvela upwakasi omuno kutunda kulo ateko komuna noke chavanjiwa kuti ayo hachikasi chiwamo ndistase yalwangwenene yunda chatavele ndava tulingilile kungo chimwe mulo mimbo lyetu uchiva tukapele kongo o posto médico ame olio lilinga epingiro lyange. O senhor Olacho Ngunga pediu na parte do hospital, porque o hospital só se encontra na nossa comuna. Esta comuna dista já 12 a 13 quilômetros. É muito distante. E o nosso bairro está a crescer, já está acima dos 600 a população. Então pedimos só se o governo faz só esforço, se nos ajuda só com o posto médico. E a minha disciplina jangue, o meu pensamento, vou aumentar só mesmo dos que já falou os outros. É na parte da escola e na parte do hospital. Até mesmo na energia. Na parte de água também.
conforme estamos a acompanhar o nosso país, alguns bairros já têm painel solar que puxa água, tem manivelas, mas o nosso bairro está mesmo assim no ponto zero. Isso vamos pedir mesmo, vamos gritar pelo nosso governo, que até mesmo gritamos porque temos a população ativa, temos acima dos 243 eleitores. Sim. Pessoas que vão votar. E que vão estar na idade eleitoral. Mas onde vamos votar parece a 10 km ou acima nos 10 km. E essa parte gritamos mesmo tantos na administração comunal e no gabinete da CNE municipal. Mas não acudiram à nossa situação. Até mesmo essas eleições, vamos andar mais a distância de 10 a 12 quilômetros, onde vamos votar. E vamos pedir mais as próximas eleições que o governo vai acudir essa situação. Yange, ei, Libya yabangula mahahayo. Governo kitaba malituliwira konepa yoropusore. Ndaha kitaba ndauti mugandupulo ko China tungira kongo osikola pa maji walilongise etupoji tuketale sikwa yetu etukitaba ngonda dibatu tuntalengo tuyango ngono pusore. Mama tuchita tungiro sikola. Litungingo sikola na untu banje yoropusore. Osikwa tatunga Apa wanga tukoja sikwa. toke ojo jabe dinga huri ya mundu atutungirale ojo ngonda kitaba twingo ngo oropusole bilongise ngo sikwa yachina myetu tatungale ojo tatunga kwale mondayo china hatutungirale ojo jojo bojojo iyo lika yangi Obatitumia tatunga kali echo choposwa hamuntu mngasema nenda ko video kondo to dai mwenye pe masio puso bitatu kanda samo puso kondo ojo chikasi kwa kwe Até mwe Dadi etu gweji miano. etu nye Aí mo comunitário. yo mwenye Mas e quando malo professor? 3, 4 professores. sim é assim mesmo etu kulo chile mbwiwa usanga utukemba kemba Atunanisana. Mala chilo veo se vaninga mocho akasi mocho lo mpuva Isso aí ali alguém tem. Então o pai pediu, quase repetiu o pedido dos professores, porque já temos escola comunitária. O pai pediu se o governo envia só professores para ensinarem as nossas crianças. Porque a escola já está, escola comunitária. Ainda não pedimos escola definitiva, só estamos a pedir só professores. Pandula Chalo. Wapandolao. Ok.